outro caso, tem um poema aqui muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí nós vemos aí, os trechos que estão se repetindo, que é no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então ele vai repetindo esse termo várias vezes durante o poema. Aí o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, ele traz aí a explicação. Utiliza da anáfora em sua composição. Os versos no meio do caminho tinham a pedra e tinha uma pedra no meio do caminho se repetem do começo ao fim do poema, passando justamente a ideia de ciclo que a vida nos oferece. Aí no poema esse ciclo em questão se refere aos desafios, ou melhor, a pedra no meio do caminho. Então nas duas vertentes a figura anáfora ela está presente, por quê? Porque os termos que estão tanto na propaganda quanto no poema estão se repetindo e eles trazem alguma mensagem, eles têm algum intuito. No caso da propaganda publicitária, é fazer com que o consumidor compre determinado produto ou serviço. E no caso do poema de Carlos Drummond de Andrade, era para explicar que a vida tem ciclos e que esses ciclos têm justamente os desafios nas nossas vidas, que no caso era as pedras. Depois de termos visto todas essas figuras, que essas figuras de linguagem que nós acabamos de ver, elas fazem referência às figuras de síntese ou construção. Agora nós vamos passar para as figuras de som. As figuras de som ou de harmonia correspondem a uma categoria das figuras de linguagem associadas à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição dos sons. Lembrando, vamos ressaltar agora que nós acabamos de ver as figuras de síntese e agora nós iremos ver as figuras de som. E as figuras de som ou de harmonia, elas estão, como o próprio nome já diz, elas estão associadas à sonoridade das palavras dentro do texto, dentro das frases, assim como as suas repetições, as repetições dos sons. Vamos lá. A literação é uma figura de linguagem, de som ou harmonia, que consiste na repetição de consoantes ou sílabas. É muito utilizada em poemas, uma vez que esse tipo de texto costuma valorizar a sonoridade das palavras. Olhem aqui. A literação é uma figura de linguagem, de som ou harmonia, que consistem na repetição de consoantes ou sílabas. É muito utilizado em poemas, uma vez que esse tipo de texto costuma valorizar a sonoridade das palavras. Agora nós temos um exemplo que faz referência a figuras de linguagem, de som, à literação. Ó cisnes brancos, por que viestes, se era tão tarde? O sol não beija mais os flancos da montanha onde morre a tarde. Ó cisnes brancos, dolorida minha alma sente dores novas. Cheguei à terra prometida. É um deserto cheio de covas. Vamos ler novamente o exemplo. Ó cisnes brancos, por que vieste se era tão tarde? O sol não beija mais os flancos da montanha onde morre a tarde. Ó cisnes brancos, dolorida minha alma sente dores novas. Cheguei à terra prometida. É um deserto cheio de covas. Nesse exemplo que nós acabamos de ver, o que é que vocês podem observar? Que a consoante S, ela está em negrito, então ela está se repetindo diversas vezes. Cisnes, 2 S's, brancos, o S no final. Aí ele repete cisnes. Olhem aí, viestes, se, sol, mais, os, flancos. Todas essas palavras com presença de S's. Então, quando eu vejo que tem essa repetição de consoantes ou de algumas sílabas,
ele está usando a figura de linguagem aliteração, a figura de som. Aí ele diz, observe como a consoante S repete-se em todo o texto, de forma a provocar no leitor a ilusão de ouvir o barulho do vento que permite o voo dos cisnes brancos. Então, ele utiliza do S dentro do texto para que a pessoa tenha a ilusão de ouvir o barulho do vento. No outro exemplo a seguir, que nós vamos ver agora, ele diz, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro! Na tirinha acima ocorre a aliteração porque a letra R é repetida muitas vezes em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, assim, quando há aliteração, é sempre o quê? A repetição de consoantes ou a repetição de algumas sílabas. Essa é a figura de som, a aliteração. Que nesse caso, no primeiro texto, eles repetiram a consoante S. E nessa tirinha que apresenta o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma, está a repetição da consoante R. Depois de vermos a aliteração, nós vamos para a paranomásia. Paranomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Então, assim, as figuras de linguagens de som são bem fáceis de ser identificadas. A aliteração, que é por repetição de consoantes ou sílabas. A paranomásia, que nós estamos vendo agora, é a repetição de palavras cujos sons são parecidos, como aqui mostra o exemplo. Vejam aí, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Só que cavaleiro, homem que anda a cavalo, e cavalheiro, homem gentil. As palavras, elas possuem uns sons parecidos, sons semelhantes, apesar da sua escrita ser diferente. Quando há palavras com sons parecidos, há também a presença da figura de linguagem paranomásia, porque nesse caso aqui o cavaleiro e o cavalheiro são palavras com sons parecidos. E aqui nessa charge tem o jogador, perdi o pênalti por causa da grama. O político, perdi o escrúpulo por causa da grana. Nós vemos aí que a figura de linguagem paranomásia, ela está destacada por quê? Porque foram usados termos que possuem sons parecidos, que eram grama e grana. O que há diferença na escrita aí é só que um é com a consoante M e o outro é com a consoante N, mas o som é bem familiar. Já na assonância, é uma figura de linguagem que é a expressão por meio de sons vocálicos, o que pode gerar diferentes efeitos no texto. A assonância não deve ser confundida com a aliteração, figura marcada pela repetição de sons consonantais. Vamos observar aqui, ó. A assonância é uma figura de linguagem, uma figura de som, que há expressão por meio de sons vocálicos, o que pode gerar diferentes efeitos no texto. E a assonância, o que acontece? Ela não deve ser confundida com a aliteração, que foi a primeira figura de som que nós vimos. Por quê? Porque a aliteração ela é marcada por repetição de sons consonantais, que no nosso caso nós vimos que no texto destacou o som do S, a sua repetição do S, e destacou a repetição da consoante R. Já na assonância vai ser só os sons vocálicos. Vamos olhar aqui no exemplo. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Nelson Mota e Rubens Queiroz. É uma letra de uma música bastante conhecida e aí nesse caso ele destaca a repetição da vogal A. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Lembrando que aqui a figura de linguagem que nós encontramos é a figura de som, que é a assonância. É quando os sons vocálicos estão destacados, é quando eu vejo a repetição das vogais. Diferentemente da aliteração, que é os sons das consoantes, são as repetições das consoantes. E agora nós vamos para a onomatopeia, que é uma figura de som ou harmonia. Ela pode ser definida como sendo uma palavra que tem origem na imitação de um som emitido por animal, pessoa, objeto ou pela própria natureza.
O uso dessa figura de linguagem é muito comum em histórias em quadrinhos e narrativas infantis. Vamos rever com calma. Vejam aí, a onomatopeia é uma figura de som, lógico, de som ou harmonia, e ela pode ser definida como sendo uma palavra que tem origem na imitação de um som. Quando eu vejo uma palavra que está imitando algum som dentro de um texto, pode ser o som de um animal, de uma pessoa, do objeto ou de algo pela própria natureza, eu estou utilizando a figura de linguagem onomatopeia. E ela é comum, onde é que eu encontro, Clécio, essa figura de linguagem? Eu posso encontrar mais em histórias em quadrinhos ou narrativas infantis. Vamos ver aqui no exemplo. Observe a tirinha. Bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho? Buá, buá. No primeiro e no último quadrinho, temos o uso da onomatopeia com bum, bum, bum e buá, buá. O primeiro expressa o som do tambor e o segundo o choro do Cebolinha. Então, a onomatopeia são palavras que nós encontramos dentro do texto, só que ela vem representando algum som. Possa ser reproduzida por um objeto, por um animal ou até mesmo por uma pessoa. No primeiro quadrinho, essas palavras são o bum, né, que está aí se repetindo e que faz referência ao tambor que nós conseguimos identificar logo no segundo quadrinho, que nós vemos o Cebolinha segurando o tambor. E logo depois de o pai chamar a atenção dele, ele faz buá, que nós identificamos que é o choro do Cebolinha. Essa é a figura de som onomatopeia. Com isso, finalizamos. Nós vimos todas as figuras de linguagem, tanto de síntese, de construção, de palavras, de pensamento. E com isso, finalizamos mais uma aula a respeito das figuras de linguagem. Lembrando que são 4 tipos de figuras de linguagem, que são as de palavra ou semântica, de síntese ou construção, de pensamento e de som ou harmonia. No vídeo anterior, que já está aqui disponível no canal, nós vimos as 2 primeiras, que foram de figuras de palavras ou semântica e figuras de pensamento. E agora estamos finalizando vendo as figuras de síntese ou construção e de som ou harmonia. Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Curtam o nosso vídeo, compartilhe com um colega que tem dúvida nesse conteúdo. Deixa o comentário aqui abaixo do vídeo, deixando sugestões de outros conteúdos, tá certo? Então, tchau e até a próxima aula.